Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reportagem que saiu na Folha de São Paulo dizendo que os pobres no Brasil estão recorrendo a carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação, meu amigo. A conclusão deles é que de fato a inflação está caindo na conta do Lula. É lógico, como todo bom jornalista da Folha de São Paulo, eles falam, não, que a culpa não é do Lula, que o Lula não tem culpa de nada, que não sei o que é lá, que a inflação é um fenômeno mundial e coisa e tal. Lorota. A culpa é do Lula, sim, porque o Lula não para de gastar dinheiro, o Lula não para de torrar dinheiro. A gente vai explicar aqui por que a inflação é sim culpa do Lula e o que é isso de carcaça de frango e espinha de porco, né? Você lembra quando tinha um pessoal reclamando, não, que no Bolsonaro tinha fila do osso e coisa e tal? Pois é, a fila do osso continua e está maior agora no governo Lula, meu amigo. Infelizmente, essa é a verdade. Cada vez mais o Lula prejudicando os mais pobres. Por quê? Porque insiste na visão atrasada de que é o Estado que resolve o problema das pessoas. Não é, Estado só atrapalha, Estado piora a situação. Quanto mais o Lula tenta, entre aspas, ajudar os pobres, mais ele sacaneia os pobres. Essa notícia foi sugerida por Fora Lula, eleições já, o povo me elegeu e eu vou aleijar o povo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, brasileiros recorrem à carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. Essa reportagem aqui está no Clique Petróleo e Gás aqui, mas na verdade ela vem da Folha de São Paulo. Está aqui, ó, essa reportagem que a Folha também tirou da Deutsche Welle, né, que é uma revista alemã aqui, ó. Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa, né? Aí ele coloca aqui o caso da senhora Ionara de Jesus, de 43 anos, que explica qual que é a estratégia para alimentar a casa onde vive com 3 filhos, né? E ela explica aqui em determinado momento, tá mais aqui para baixo, que não tem jeito, né? Que o pessoal não gosta de salsicha. A alternativa para pobre é a salsicha, né? E o ovo tá caro pra caramba, que é outra coisa que costuma ser alternativa quando a carne tá muito cara. A solução foi, aqui ó, a Ionara tem outras estratégias. Uma delas é a carcaça de frango, que não se vende no supermercado, mas é facilmente encontrado em granjas do bairro. Com cerca de R$30 e pesa em torno de 4 quilos. Eu nem faço ideia do que é isso. É o que sobra depois do frango, depois que você tirou as partes mais interessantes, eu não sei o que é isso. E daí a gente inventa, né? Faz uma sopa, refoga, cozinha com uma canja. Ela vai durando umas 2 semanas, às vezes até mais, né? A outra é a espinha de porco, que se encontra em açougues pelo nome de suan. É uma mistura de osso, carne e gordura suína que a Ionara encontra a R$10 o quilo e a gente faz a festa com isso, diz ela, né? Dá um jeito lá de comer no final das contas. Olha que coisa, né? Isso aí é o pessoal que dizia que não, a fila do osso com o Bolsonaro. Teve fila do osso com o Bolsonaro, é verdade. Na verdade, sempre teve fila do osso, tá? Sempre teve gente que come, que faz sopa de osso no final das contas. Infelizmente, o pessoal pobre acaba recorrendo a esse tipo de coisa, né? Mas se teve muito problema com o Bolsonaro foi por conta do Fica em Casa, amigo. Fica em Casa foi mortal para muita gente pobre, né? De qualquer forma, com o Lula agora tá muito pior, né? Aqui, eu acho muito engraçado que o pessoal fala corretamente que o problema é a inflação, né? A inflação é um problema realmente, e o pobre tá vendo isso como culpa do Lula aqui, ó. Ainda que uma inflação de alimentos caia inevitavelmente na conta de qualquer governo, o fato é que a atual administração tem pouca responsabilidade sobre o que está acontecendo, explica o economista André Braz. É lógico, né? O pessoal esquerdista vai falar que não, culpa nenhuma do Lula, quem diria? O Lula não tem culpa de nada, o Lula, tadinho do Lula, né? Não, mas o problema é que, infelizmente, sim, a culpa é a do Lula, porque o Lula insiste nessa estratégia. Ele tentou no ano passado de injetar dinheiro na economia a qualquer custo para tentar fazer a economia crescer rápido, como aconteceu lá em 2003, 2004, só que lá em 2003, 2004 você teve o boom das commodities, realmente você teve um crescimento rápido da economia brasileira pelo aumento da demanda a partir da China. Isso não está acontecendo agora, então agora o governo joga esse dinheiro todo no mercado e não repercute nada, não melhora em nada a vida de ninguém no final das contas, ao contrário, só está causando inflação sem melhorar a vida de ninguém no final das contas, né? E aqui, ó, tá dizendo aqui o pessoal que a inflação em alta é imune a encenações do governo. Aí fala aqui, ó, que a carestia de alimentos é fenômeno global, agravado aqui pela cotação de dólar. De novo, eles estão dizendo que a única culpa do Lula é o dólar tá alto e não sei o que lá, e isso que causou a inflação, mas agora o dólar já parou e não sei o que lá.
o que é falso. O Lula, ao gastar muito dinheiro, acaba causando muita inflação. E sim, o governo Lula é um governo muito gastador, está injetando dinheiro na economia de forma maluca, de forma descontrolada, e com isso está aumentando a inflação. Sempre é isso, não tem outra alternativa. Fica esse pessoal tentando passar pano para o Lula aqui, mas não resolve. A inflação está aí e vai ficar cada vez pior. Quanto mais os brasileiros tiverem que conviver com carcaça de frango, isso aqui não é carcaça de frango não, tá, gente? Isso aqui é frango inteiro, não tem esse negócio de... Isso aqui não é carcaça, não. Eu nunca vi carcaça de frango, confesso para vocês, não sei como é que é. Mas isso aqui não é, isso aqui eu sei que não é, isso aqui é o frango inteiro. Carcaça de frango deve ser, sei lá, eu imagino, o que sobra do frango depois que você tira todas as partes que o pessoal gosta de comer, né? Que é coxa, asa, peito e não sei o que lá, e sobra aquele pedaço da carcaça, que é as partes que ninguém quer comer, e de repente é isso que ela está falando. Eu não sei como é que funciona. Enfim, no final das contas, e espinha de porco também, né? Que é a coluna do porco também, é mesma coisa, né? Enfim, no final das contas, o problema do Lula é este. Ele é o culpado pela inflação no final das contas, né? Aqui, o Meirelles está aqui dizendo que gastar mais causa insegurança e o país cresce menos, diz o Meirelles. É brilhante, Meirelles. Agora você tem que explicar pra gente por que você recomendou votar nesse cara, porque você sabia disso. Você sabia que o Lula vivia de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? E, no entanto, lá em 2022, estava feliz da vida. Não, que temos que votar no Lula, porque o Lula vai resolver e não sei o que lá. E, no final das contas, ferrou o Brasil. Eu culpo esse pessoal da isentosfera de São Paulo pela vitória do Lula. O Lula ganhou por pouquinha coisa no final das contas. É lógico, teve a interferência do TSE botando o dedão na balança lá, mas não fosse esses idiotas de São Paulo querendo, porque Bolsonaro não pode, Bolsonaro fez cara feia, não sei o que lá, o Bolsonaro tinha ganho essa eleição, tinha resolvido o problema todo, a gente tinha conseguido sair do outro lado nessa história muito melhor do que estamos hoje com o idiota do Lula, né? E o que fala o correto aqui é o William Vac. O Lula impulsiona a inflação que pretende combater, ou seja, o Lula diz que quer combater a inflação, diz que não, quem é o pilantra que está aumentando o preço dos ovos e não sei, vou achar quem é o ladrão que está aumentando o preço dos ovos. Aqui o ladrão é esse cara aqui, o pilantra é esse idiota aqui, que insiste em gastar dinheiro, todo mundo sabe que isso causa inflação, é ele que está levando a esse problema, né? Mas tem inflação no mundo todo. É verdade, tem inflação no mundo todo, mas tudo 2%, pouquinha coisa, bem baixo, 2% ao ano, 3% ao ano. Aqui no Brasil tá já 5% indo para 6% ao ano. Em fevereiro foi 1,3%. Olha só, a Argentina, que estava com hiperinflação, que o Milei pegou a economia de lá em menos de um ano, já está com 2,4% a inflação ao mês lá. Já está quase batendo na brasileira. A brasileira daqui a pouco ultrapassa a Argentina em termos de inflação mensal, hein? Olha como que chegou. A Argentina chegou a ter 25% de inflação no mês. O mês de dezembro, se não me engano, dezembro de 2023, foi 25% de inflação no mês. E aqui no Brasil a gente tem lá 0, alguma coisa agora. Tá o movimento contrário, a Argentina caindo e o Brasil subindo a inflação, né? Não tem jeito. E o pior desse negócio da inflação, cara, eu vivi a época da hiperinflação, acredito que muita gente que me assiste viveu a época da hiperinflação. Isso é terrível, porque não é só a questão do preço subir o tempo todo. A questão é que você perde a capacidade de planejar qualquer coisa. Você não tem como planejar, porque os preços, você não sabe o que vai ser o preço amanhã. Tudo muda de preço imediatamente, você não sabe mais se pode comprar, se não pode comprar, como é que você vai comprar uma casa, como é que vai comprar um carro. Fica um inferno de você fazer qualquer planejamento. E aí a economia sofre com isso, né? O pessoal está explicando aqui um caso de hiperinflação que foi lá no... Vocês conhecem essa história do Zimbábue aqui, né? Da moeda de 100 trilhões de dólares da Zimbábue, né? É uma moeda conhecida porque o que aconteceu lá? Foi exatamente isso. O governo do Zimbábue, um governo socialista, resolveu fazer uma grande reforma agrária para ajudar o pessoal do MST lá do Zimbábue e coisa e tal, fez uma grande reforma agrária. O que aconteceu? A produção de alimentos no país despencou. O grande trunfo do Zimbábue era sempre a exportação de alimentos. Ele vendia muitos alimentos e coisa e tal para o exterior. É uma área muito fértil ali na África, só que com o pessoal do MST, é lógico, a produção foi a quase zero, né? É o que eu falo para vocês, essa ideia de que, não, vamos fazer o sitiante, o pequeno sítio produzir. Não, o pequeno sítio pode produzir algumas coisas, é verdade, mas a grande máquina de produção agropecuária do Brasil tem que ser a grande propriedade. É assim que funciona no mundo inteiro. Você tem economia de escala, você consegue produzir muito em grandes propriedades, né? Mas enfim, o pessoal lá no Zimbábue fez essa MST da vida, fez a reforma agrária da vida.
não tinha mais dinheiro da exportação, o que começaram a fazer? Começaram a imprimir dinheiro para pagar os funcionários. É mais ou menos o que o Lula está fazendo aqui no Brasil, está quebrando o agro, quebrando as indústrias brasileiras, botando impedimentos à exportação para dificultar a exportação de alimentos, ao mesmo tempo que não tem dinheiro para pagar as coisas, começa a inventar um monte de moda que tira dinheiro não sabe de onde, né? Com isso, a inflação vai só subindo. Em algum momento, arrisca esse negócio desandar completamente. A inflação é assim. Ela começa pequenininha, subir um pouco. Daqui a pouco, meu amigo, faz uma exponencial e fudeu completamente, né? Aqui, ó. Mas tem esperança, olha só. A confiança no governo e na mídia no Brasil caiu, mas está subindo na Argentina. Por quê? Exatamente o reflexo de ver um governo tomando medidas concretas. Qual que é a única medida que um governo pode tomar hoje para realmente melhorar a economia? Diminuir o tamanho do Estado. É o que o Milei está fazendo lá. É o que o Lula deveria estar fazendo aqui no Brasil. Mas não vai fazer nunca, né? E aí vamos ficar nessa história do Lula, ficar inventando essa coisa. Ai, quem é o culpado? Quem é que é o culpado pela inflação? Quem é que está aumentando o preço dos ovos da galinha, não sei o que lá? É você, Lula. É por sua causa, Lula, que o pessoal está comendo carcaça de frango e espinha de porco. É isso. É por você mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.